Boa noite, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu vim aqui para contar meu testemunho. Meu nome é Fabiane Durães, hoje é dia 22 de novembro de 2015 e esse testemunho começa no ano de 2008. Para iniciar o testemunho, eu gostaria de ler uma palavra, que essa palavra é a que dá realmente início a tudo que aconteceu na minha vida. No Salmo 20. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio, e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração, e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria, e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os seus pedidos. Agora eu sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhes responde, com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Amém. No ano de 2008, eu fiz um exame de rotina no ginecologista. E esse ginecologista fazia um tipo de exame chamado videocolposcopia. E quando ela estava fazendo o exame, ela notou que havia algo diferente no colo do meu útero. Ela não soube explicar o que havia e resolveu fazer alguns exames. Mas, a princípio, ela já havia despertado uma suspeita de que pudesse ser endometriose. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse nome na minha vida. Fiquei um pouco preocupada e, enfim, fui fazer os exames. À época, eu trabalhava numa clínica de imagens, né? Exames de imagens. Então, eu tinha acesso a todo tipo de exame de imagem. Aí eu fui investigar. Queria deixar claro para todos aqui que o maior sonho da minha vida é ser mãe. Então, quando surgiu qualquer situação que fosse nessa área, já me deixou um pouco preocupada. Eu fui fazer os exames de rotina e nessa época que eu comecei a fazer os exames que a médica havia pedido, constatou-se realmente a endometriose. Eu fiquei bastante assustada, bastante abalada, conversei com minha família, não sabia do que se tratava, comecei a pesquisar a respeito e descobri o que significava endometriose. Para simplificar e para as pessoas entenderem, é uma descamação que ocorre do endométrio, né, do colo do útero. Em vez de sair todo o que deveria sair através da menstruação, ela volta para dentro do organismo e cria nódulos. Então, eu não sabia do que se tratava, se poderia ser uma coisa muito perigosa, o que era. Comecei a investigar, há muita desinformação aqui no Brasil a respeito dessa enfermidade. Eu comecei a pesquisar e tentar entender do que se tratava, quais os danos que poderiam trazer para mim. E vi alguns artigos absurdos de algumas pessoas que falavam em esterectomia, essas coisas. Mas vi também que poderia ser tratada, né? Então eu fui encaminhada para um médico especialista em reprodução humana, para que ele é cirurgião também. Então eu fui encaminhada a esse médico. Comecei a fazer os exames que ele pediu e ele veio com a notícia que eu haveria de operar. Então marcamos a cirurgia para início de janeiro de 2009. Fiz a cirurgia, retirou bastante focos, foi diagnosticado a endometriose grau 4
e eu fiz a retirada de todos os focos que ele encontrou. Eu tinha nódulos de endometriose no útero, na bexiga, nas trompas e nos ovários. O maior foco era um nódulo tamanho de uma laranja do lado do ovário direito. Então aí o médico já opera e já dá o diagnóstico, né? É feito através de videolaparoscopia. Quais são os sintomas, né, que eu tinha, só que eu não imaginava que era endometriose, eu achei que eram coisas normais. Sentia bastante dor durante o período menstrual, cólicas horríveis, o qual passava mal mesmo, só que eu não entendia, eu achava que eu só tinha um problema realmente com cólica e tudo. Então afetava também até meu intestino muitas vezes e eu sentia uma dor constante do lado do ovário direito, como se fosse umas pontadinhas, umas pinicadinhas, e eu achava que era um desconforto por ovulação ou algo semelhante. Não fazia ideia do que poderia ser. Mas foi isso. Fiz a cirurgia em janeiro. Achei que tava tudo bem, né? Acreditei que tava tudo bem. E foi um processo bastante traumático já desde o início, porque, como eu já disse, né, meu maior desejo é ser mãe. E quando terminamos esse processo e tudo, eu fiquei bem, fiquei tomando umas medicações, eu tive que tomar algumas injeções, tive que suspender a menstruação para que não houvesse novos focos. E então foi um período de tratamento, de médico o tempo todo, e fiquei cuidando. Quando foi em julho, eu fiz uma revisão, né? Tem que fazer o acompanhamento após pós-cirúrgico, né? De 6 meses. Quando eu fiz essa revisão, a médica já notou que tinha algo errado durante um exame de ecografia. E havia outro nódulo no mesmo local do lado direito do ovário, exatamente do mesmo tamanho. Aquele momento o meu mundo caiu assim, abriu, eu fiquei muito triste, porque eu já tinha passado por processo cirúrgico e foi muito difícil esse primeiro momento. Já tava superando, tava feliz que tava bem, né? E apareceu esse nódulo. Volto no meu médico fala, vamos ter que operar, tem que tirar. E eu, de novo. Tudo bem, já estava me preparando para essa cirurgia. No meio tempo dessa cirurgia, eu passei mal um dia no meu trabalho, onde senti uma dor muito forte no abdômen e eu caí no chão. E eu tinha tido como se fosse uma torção da alça intestinal. E eu trabalhava ali próximo aos hospitais, já fui direto pro hospital, tinha feito uma tomografia que mostrou essa torção. Só que o médico não soube explicar o que poderia ter causado. Eu já tinha falado pra ele que eu havia feito uma cirurgia de endometriose e ele achou que poderia ser algo a respeito disso. Falou que eu teria que fazer alguns exames. Só que nesse meio tempo eu já estava muito envolvida com essa outra cirurgia e tudo. E esses outros exames eram muito invasivos e eu protelei para fazê-los. E quando foi em agosto, isso, exatamente agosto de 2009, final de julho de 2009 eu já estava com a cirurgia agendada. E eu fui fazer essa cirurgia e o que acontece? Durante a cirurgia, o médico resolveu olhar mais acima para procurar se tinha mais focos. Pelo fato de ter reaparecido um em tão pouco tempo, ele resolveu investigar melhor. E ele chamou um outro médico que estava operando também ali, próximo, e que era um médico de intestino. E eles conseguiram ver que havia um foco de endometriose no meu intestino. Então, só que como eu não tinha preparo para uma cirurgia de intestino, eu não poderia mexer aquela hora, no meio da outra cirurgia.
Então os médicos não mexeram, só olharam, viram e fechou. Quando eu acordei da cirurgia, eu só vi que eu tinha um corte maior do que era o determinado, porque as cirurgias a princípio seriam todas por videolaparoscopia. Eu até fiquei com bastante medo, achei que tinha tido que tirar mais alguma coisa, alguma parte do órgão reprodutor, e eu fiquei um pouco preocupada. Mas, quando o médico veio, ele explicou. Eu estava me recuperando da segunda cirurgia, quando o médico fala que eu teria que ir para uma terceira cirurgia. Naquela hora eu fiquei bastante chateada. E falei, Deus, como é que o Senhor vai deixar passar por isso de novo? O Senhor não tá comigo, eu não sou sua serva, eu não tenho te honrado. E comecei a conversar com o Senhor, questionar, né, de verdade. E a terceira cirurgia foi agendada para setembro de 2009. Então foram uma em cima da outra, sem muito tempo de recuperação. Nesse tempo eu tava já tendo que pegar as autorizações de convênio, essa parte de trâmite, de documentação. E toda vez que eu ia resolver algo disso, eu falava, Senhor, só basta uma palavra sua. Qual é o propósito de eu continuar passando por isso? Eu já entendi sobre a doença, eu já sei o que pode causar, eu já entendi que até a infertilidade pode causar, mas se o Senhor decidir por isso na minha vida, eu vou aceitar, eu vou entender. Eu não entendo por que ficar me cortando toda hora, Senhor. E Deus não deu uma palavra sobre cura nem nada. E eu falei, então tá, Senhor, vamos lá de novo. Eu fui para a terceira cirurgia. Aí já era um médico proctologista, porque ia mexer no intestino. Então, nessa terceira cirurgia foi tirado 50 centímetros do meu intestino. E aí eu tava tendo uma recuperação até normal, apesar de estar muito frágil fisicamente, meu organismo já não estava respondendo tão bem, porque muita medicação, muitas coisas, acaba que as minhas veias não aguentavam mais, então estourava o tempo todo, perdi acesso, teve esses probleminhas, tava ficando toda roxa e teve esses probleminhas. Até aí tudo bem, já estava terminando o período de internação e eu tava me recuperando, eu passava o dia inteiro ouvindo louvor no meu quarto, levava o celular, tava com músicas gravadas no celular, ouvia louvor, brincava muito com as enfermeiras, eu sou uma pessoa bem bagunceira, brincalhona, então eu fiz amizade com todo mundo do hospital e ficava conversando. Teve gente que foi pedir música do meu celular para gravar e eu passei. E minha Bíblia ficava do lado da minha cabeceira, né? E sempre tive acompanhante comigo, uma pessoa que eu quero homenagear nesse vídeo, a minha prima Samira. Ela foi ali, meu braço direito, esquerdo, minhas pernas. E eu louvo a Deus pela vida dela. Então, quando eu ia receber alta no dia seguinte. Já tinha passado o período de internação, acredito que foram 10 dias, algo semelhante, eu não me lembro muito bem. Pra mim foi uma eternidade. Quando estava nesse período de já poder ser liberada, eu ia ser liberada no dia seguinte, a alta já estava prevista, eu já estava com uma alimentação sólida, já tinha passado por todo o processo. Eu dormi, quando eu acordei cansada de manhã, acordei me sentindo mal, acordei com a respiração curta. Eu chamei minha prima, a Samira, e falei, prima, tô passando mal, não tô me sentindo muito bem. Aí veio o café da manhã, eu tomei um suco, e nisso eu percebi que meu abdômen começou a inchar, distender. Eu achei muito estranho, e eu tomei o suco, e o suco bateu e voltou. Eu vomitei. Tentei tomar água, bateu e voltou. Tentei comer, bateu e voltou. E eu comecei a ficar vomitando
bastante. Tudo que eu tentava ingerir, eu vomitava. E meu abdômen foi distendendo, foi aumentando e ficou do tamanho de uma barriga de grávida. Eu fiquei com uma barrigona assim mesmo. E eu não sabia o que estava acontecendo. A gente tentava falar com o meu médico estava em cirurgia, não tinha como ir lá me atender. Os médicos clínicos que estavam lá não podiam mexer, não sabiam, não sei explicar qual o problema. Então, assim, eu não tive uma assistência imediata naquilo ali. E eu comecei a ficar mal. E respirando curto, muito curto, cada vez mais. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Mas eu sentia uma presença horrível no meu quarto. E eu senti que algo errado estava acontecendo. Quando o meu médico apareceu, eu já estava com o abdômen bem distendido. Ele mandou chamar urgente o pessoal de laboratório para colher sangue para análise. Ele já mandou o pessoal da imagem vir me buscar urgente para ver o que estava acontecendo, para ver se não tinha já rompido alguma coisa na cirurgia, porque era uma cirurgia muito recente e como eu estava vomitando, que é o movimento peristáltico ao contrário, eu estava forçando toda aquela musculatura de dentro, né? Então, assim, todos os órgãos estavam forçando, então era muito arriscado o que estava acontecendo. E ele perguntou o que aconteceu, eu falei, não, eu vomitei e tudo, e ele, não pode vomitar, meu Deus, e mandou pra fazer o exame, né? Nesse meio tempo falou que tinha que passar uma sonda pelo meu nariz pra drenar alguma coisa que estava acontecendo. O pessoal do laboratório chegou, colheu o sangue rapidamente, já me pegaram, botaram numa cadeira de rodas e me encaminharam para os exames de imagem. Eu me lembro claramente, esse momento foi bem marcante na minha vida. Quando passei pelo posto de enfermagem de cadeira de rodas, as enfermeiras não conseguiram olhar, porque todo mundo já sabia que eu tava de alta e eu tava super feliz e todo mundo já gostava lá, já tinha feito uma certa amizade, então todo mundo ficou triste. Eu vi a enfermeira enxugando o rosto, o olho, e eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Aí me deu um pouquinho mais de medo. E fomos pra imagem. O que acontece? De alguma forma gerou líquido e ar dentro do meu abdômen, então tava distendendo tudo. O perigo daquilo romper era iminente, então assim, o médico já mandou passar uma sonda pelo meu nariz para drenar esse líquido. E nisso eu continuava sem respirar direito, respirando bem curtinho. Meu pai foi pra lá, minha irmã foi pra lá, pro hospital. Aí eu liguei pra uma tia minha, que é enfermeira, tia Leita, pedi pra ela ir também, porque ninguém conseguia mais funcionar as minhas veias, porque não tinha mais veia que aguentava. Estavam me machucando já demais, porque não tinha mais resistência, né? E eles passaram a sonda pelo nariz, foi uma sondinha bem considerável, mais grossa que um dedo, assim, passou pelo meu nariz e desceu até lá embaixo. Foi bem traumático o processo para a passagem, porque a moça de que era bem destreinada. E passou essa sonda. Eu sentei no sofazinho do apartamento com meu pai e primeiro eu fui ao banheiro com a minha tia, que ela me levou. Quando eu voltei, meu pai estava sentado no banquinho com a Bíblia aberta lá no sofazinho. E ele falou assim, filhinha, olha só o que eu encontrei. E o médico tinha falado pra mim que eu não podia vomitar mais de forma alguma. Então, não comi mais nada, ficou em dieta zero de novo. E meu pai pegou minha Bíblia e disse que tinha encontrado ele falou assim, eu abri uma passagem aqui, eu acho que é toda pra você, ela tem tudo a ver com você. Eu, tá bom, paizinho. Sentei do lado dele, escorrendo as lagriminhas, né, pelo momento. Aquela sensação horrível dentro do meu quarto, a presença espiritual bem ruim, bem pesada. Eu sentia realmente um espírito de morte no meu quarto. Meu pai começou a ler o Salmo 20, que é esse salmo que eu li pra vocês. Que o Senhor te responda no tempo da angústia, no nome de Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as suas ofertas e dos teus holocaustos.
Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os seus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde, com o poder salvador da sua mão. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor e o nosso Deus. Antes de chegar no final nos dois últimos versículos, que são esses dois, eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Antes de chegar nesses últimos versículos, eu senti uma vontade enorme de vomitar. Eu senti uma pressão muito forte e eu pedi a lixeira e meu pai puxou a lixeira e eu comecei a vomitar. Vomitar e vou descrever para que fique claro o que estava acontecendo. Eu vomitava um líquido grosso, verde, e ao mesmo tempo saía um som gutural da minha boca que eu nunca tinha ouvido. Parecia um espírito mesmo, assim, de morte, um grito, um urro. E aquele barulho era muito estranho e saía bastante, assim. Eu vomitei muito, eu enchi quase a lixeira. E eu fiquei, assim, muito assustada. Eu falei, meu Deus, eu nem podia estar vomitando naquele momento lá. E eu me lembro que e eu senti aquilo saindo de mim. Quando eu terminei, e o barulho também era horrível. Quando eu terminei de vomitar, eu levantei, meu pai me deu um guardanapo, eu limpei a boca e eu estava completamente bem. Completamente normal. Eu não estava sentindo mais nada, minha barriga abaixou na hora e eu senti aquele alívio. Pra mim, eu já tava podendo ir embora pra minha casa e não havia mais nada, não havia desconforto, não havia dor, não havia vontade de vomitar, não havia mais nada, simplesmente cessou, acabou naquele momento. Eu até olhei o saquinho do dreno e não tinha uma coisinha mínima que havia saído pelo nariz, pelo esforço, mas realmente todo o líquido e todo o ar saiu pela boca. E saiu exatamente tudo, não ficou nada. Minha barriga fez assim, voltou pro lugar. Ficamos impressionados na hora. E eu falei, pai, eu tô bem, pai, eu tô bem, pai, eu tô bem, eu tô curada, pai, eu não vou morrer mais. Eu me lembro disso e meu pai olhou assim pra mim, minha cara mudou na hora, meu semblante, tudo mudou. E eu falei, liga pro médico, porque eu tô bem, eu quero que ele veja, porque eu tô bem, eu posso ir embora. E a gente ligou pro médico. Aí o médico veio. Quando o médico veio, a gente falou, olha, saiu tudo. Ele demorou, né, um pouco, claro, sempre. Quando ele veio, a gente contou o que havia acontecido. Ele, o que aconteceu? Que ele olhou o dreno, o saquinho de onde era pra estar o que o dreno ia drenar, né? Não tinha nada, praticamente. E ele perguntou, cadê? O que aconteceu? Eu falei, não, saiu tudo pela boca, eu vomitei. Você vomitou? É, eu vomitei, mas não tem como ter saído pela boca. Mas saiu pela boca. Como assim? Não tem como, era pra sair pelo dreno, não tem como. Eu falei assim, o doutor, milagre não se explica, milagre se vive. E aconteceu um milagre, eu tô totalmente bem, eu tô totalmente normal. Eu tô curada, o meu Deus me salvou. O que eu quero deixar aqui é que hoje eu ainda tomo algumas medicações para fazer o tratamento da endometriose, que é um tratamento contínuo. Mas eu tenho plena confiança no meu Deus, porque se Ele me curou, me salvou naquele momento, Ele vai me dar os filhos que eu tanto sonho. E eu acredito que Deus, Ele nunca desampara o filho dele. A palavra é muito clara, que uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em médicos, outros em cientistas, outros na força do próprio braço. Mas eu fiz menção do nome do Senhor. Eu confio no meu Deus e o meu Deus salvou a minha vida. Ele me tirou do laço da morte que estava no meu quarto.
Naquele mesmo momento, toda aquela opressão que havia no meu quarto se dissipou na mesma hora. A palavra de Deus veio e rasgou tudo. E o meu corpo foi regenerado. Eu fui salva. Porque o Deus que eu sirvo se lembrou das minhas ofertas, dos meus holocaustos. E Ele salvou a ungida dele, porque Ele me ungiu. Esse testemunho é somente para a honra e glória do nome do Senhor. Eu demorei bastante tempo para gravá-lo. Nós estamos no ano de 2015, como eu disse no início. E realmente foi um erro, né? Porque eu demorei. Eu contei o testemunho no meu grupo de discipulado, onde eu faço parte. E as minhas irmãs do discipulado me encorajaram a gravar esse vídeo. E eu quero dizer que Deus não desampara ninguém. Ele não se esquece. Muitas vezes a gente passa por situações. Hoje eu tenho aconselhado bastante mulheres que passam por essa doença, que têm tido muito medo, porque muitos médicos, apesar de a gente estar em 2015, ainda não tem muita orientação para passar. Muitos já assustam falando que vai ter que fazer esterectomia total. Para uma mulher, retirada do útero é uma coisa muito traumática. Então, assim, hoje eu consigo ver o para que Deus me deixou passar por este momento. Eu entendo que a mão dele me segurou e tem me segurado, tem me sustentado. E eu quero glorificar o nome do Senhor. E se você tem passado por alguma situação, algum momento, alguma dificuldade, alguma dor, sempre tudo é para a honra e glória do nome de Deus. Até quando Deus nos colhe é para a honra e glória do nome dele. Porque Deus, ele tem alegria em estar conosco. E hoje eu digo, se você tem passado por uma situação, por algum problema, confie no Senhor. Porque Deus, ele salva o seu ungido. Ele salva aqueles em que tem colocado a confiança nele. Coloque a sua confiança no Senhor. Creia, acredite que Ele pode fazer infinitamente mais do que você imagina. E que você guarde esse salmo, Salmo 20, para meditação. Que você vai receber realmente do Senhor uma palavra rema para ti. Que Deus abençoe a cada um de nós. Eu espero que seja um testemunho para edificar vidas e que Deus venha falar aos nossos corações cada vez mais. Grande beijo e a paz do Senhor para todos.